Olá, que a paz e as bênçãos do Senhor sejam com você. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o tema Deus fala por meio de sonhos, visões, revelações, profecia nos dias de hoje. É um tema complexo, mas fica comigo até o final deste vídeo para você compreender a resposta a esse tema do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Vamos para o vídeo? Vamos ler um texto bíblico para nós introduzirmos este tema, que está na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 1 e o verso de número 1, onde o escritor aos Hebreus começa falando a sua narrativa sobre este tema. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Olha, para ponto de partida eu quero pontuar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, e creio na inerrância da Bíblia, e creio também na infalibilidade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Este é o ponto principal. Eu creio que a Bíblia é a inerrante e a infalível palavra de Deus. E também que o cânon bíblico, ou seja, todo o seu sistema, toda a sua revelação já foi concluída. O cânon bíblico está fechado. Nada que venha acrescentar ou diminuir esta palavra de Deus. Ela vai trazer um benefício. Dito isto, aí surge a grande pergunta, mas hoje, nos dias atuais, será que Deus falou através de sonho? Somente no tempo bíblico de Jacó, por exemplo, naquela escada, e José, quando ele teve toda aquela revelação a respeito do futuro dele e da nação de Israel, ou seja, de ele chegando ali no Egito e sendo também governador, quando ele viu os feixes se curvando, e ele disse para o seu pai, contou o seu sonho, o seu pai interpretou dizendo, será que nós um dia vamos nos ajoelhar, eu, tua mãe e teus irmãos diante de você? Então essa interpretação, e os dias foram passando e nós vimos o cumprimento dessa visão, deste sonho de José. Conhecemos a história, não precisamos aprofundar. E eu também não quero entrar no tema de onde vêm os sonhos, para que a função dos sonhos. Não é essa a intenção deste vídeo, mas sim é se descobrir se Deus continua falando conosco através de sonhos, de revelações, de visões, de profecias, dos dons espirituais. Há muitos que dizem que os dons cessaram, que os dons foram para a igreja apostólica, não para a igreja pós-apostólica, ou seja, os dias de hoje, nos dias contemporâneos aos nossos dias. A grande interrogação que surge é: Deus continua falando, Deus continua nos mostrando sonhos, temos acompanhado os acontecimentos e visto que muitas pessoas às vezes chegam para nós com aquela interpretação, olha, não vá para tal lugar, porque Deus não está te mandando, Deus está me dizendo que não é para você ir, ou que é para você ir para tal lugar, definindo uma decisão que nós devemos tomar. E aí? Essa interrogação hoje em nossos dias, Deus continua fazendo isso? Como creio na infalibilidade, na inerrância das Escrituras, mas olhando para as próprias Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos nenhum texto que venha proibir
destes acontecimentos hoje em nossos dias. Mas também não encontramos nenhum texto que venha dizer sobre a infalibilidade dessas práticas hoje usado em nossos dias. O meio pentecostal, por exemplo, acontece muito isso aí. E essa grande interrogação tem às vezes confundido a muitos e levado muitos a incorrer em erros graves diante da palavra de Deus. E muitos às vezes até têm agido com violência contra o reino de Deus. Essa interrogação nós vamos tentar responder, vou tentar responder do jeito mais sucinto possível. Primeiro, eu creio que nada vai impedir a soberania de Deus. Ele é soberano, o meio ao qual ele quer falar conosco, o meio ao qual ele quer nos revelar algo, o meio ao qual ele quer nos transmitir a sua mensagem, o meio pelo qual ele venha, a maneira que ele venha a fazer isto, a executar. Ele é soberano, ele vai falar comigo, ele vai falar com você do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, porque ele é soberano. Só que neste diálogo, nesta revelação, neste sonho, nesta profecia, ele não vai ferir a sua palavra, ele não vai ferir as revelações da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Tudo aquilo que vem além da Bíblia, tudo aquilo que vai diminuir a Bíblia é heresia, não vem de Deus. Mas, porém, o Espírito Santo, harmonicamente, ele vai nos transmitir para a nossa vida particular, porque a Bíblia, ela tem princípios que norteiam as nossas decisões. A Bíblia, ela tem inúmeros princípios que vão nos nortear para que nós possamos tomar as nossas decisões. Mas, porém, entra em cena a maturidade e a imaturidade também do recepciente. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua imensa misericórdia também, ele usa de meios disponíveis que ele pode criar até meio invisíveis ou de qualquer maneira. Deus é soberano e ele podendo tudo, tudo está nas mãos deles. Sim, ele continua falando conosco. Eu creio nisso. Porém, ele não vai acrescentar nem diminuir a sua palavra. E não há nada que venha também na Bíblia dizendo que qualquer visão, que qualquer sonho, qualquer revelação tem que estar conectado, ou seja, embasado na sua palavra. Porém, a Bíblia mesmo, ela revela e explica a si mesma. O que quero dizer com isso? Que tudo aquilo que às vezes foge à lógica da palavra de Deus, essa é para ser descartado. É para ser retirado de lado. Deus falou por muitos tempos através de sonho. E eu creio que ele continua falando sim. Nada vai acrescentar ao cânon bíblico o que já está fechado. Nada. Deus não vai revelar nada para alguém que venha acrescentar ao canônico, que venha alguém a dizer, Deus me revelou isso, isto agora passa a ser uma norma. É esse o erro. É esse o erro. Porque a coisa funciona da seguinte maneira, o dom funciona da seguinte maneira, todos os dons, o sonho, visão, revelação. O que é revelação? Que muitas pessoas interpretam às vezes a revelação e a profecia a mesma coisa. E profecia e revelação não são a mesma coisa. Podem se aproximar, porém não são a mesma coisa. Revelações são segredos ocultos que eu não vou saber, não vou descobrir por meios naturais. Aí, se acontece isso, se Deus me revela algo que eu não vou conseguir saber por meios naturais, isso é uma revelação. O que eu tenho que fazer com esta revelação? Eu tenho que fazer uma leitura dessa revelação.
uma leitura. Depois de executar a leitura dessa revelação, eu devo também fazer uma interpretação desta revelação. A profecia é predizer acontecimentos futuros concernente à palavra de Deus, a tudo que está escrito na palavra de Deus. Profecia é profetizar acerca do futuro, mas entrelaçado sim com a palavra de Deus, condizente com a palavra de Deus. Esta é a profecia. E a revelação, muita gente confunde, porque às vezes é revelado acontecimentos futuros, ocultos, segredos ocultos, que não são descobertos por meios naturais, só através de revelação. Esta é a grande verdade e o grande mistério que muitos têm falhado na interpretação e também na aplicação. Olha, Deus mostrou para Jacó a escada às quais os anjos desciam e subiam, e ele soube interpretar o sonho e também fazer a aplicação para aquele sonho. A mesma coisa foi José. José, quando os primeiros sonhos, ele não sabia interpretar e também não sabia aplicar os sonhos. Porém, com a sua experiência, com a sua maturidade desenvolvida, ele conseguiu interpretar sonhos quando ele estava na prisão, por exemplo, e também fazer uma aplicação. É essa onde as pessoas falham hoje. Deus me mostra um sonho, Deus me dá uma visão, Deus me dá uma revelação, Deus me dá uma profecia, eu devo fazer uma leitura. Eu devo fazer uma leitura, interpretar esta visão, para depois poder aplicar. Por isso que muita gente tem falhado e às vezes tem muitas pessoas descrentes também nos dons. Os dons, eles não cessaram. Eles estão aí para serem usados pelo Espírito Santo. Os dons não pertencem ao Espírito Santo. Os dons não pertencem a ninguém. Os dons não pertencem a denominação alguma. Os dons não pertencem a grupo religioso nenhum. Os dons são particularmente propriedade do Espírito Santo de Deus, que o usa e o distribui para a edificação, para a consolação da igreja e para a exortação também da igreja. Mas de um modo particular, nada impede que Deus continue falando conosco, que Deus continue nos dando sonho, que Deus nos continue revelando, que Deus nos continue nos dando profecias, usando pessoas em coisas que Ele revelou para tal pessoa e que Ele está dizendo, Ele está mandando agora esta pessoa passar-nos os dons. Mas, porém, a falha é consistente nesses três aspectos. Primeiro, a leitura, depois a interpretação e aplicação. Quando há falhas, não é que quando Deus revela, quando Ele dá sonho, quando Ele dá uma profecia ou revelação, Ele é infalível. Ele é inerrante quando Ele faz isto. Porém, na hora de se aplicar, na hora de aplicação ou da comunicação, aí é que acontece o erro e aí vem a falha. Eu espero que você tenha compreendido. Então já deixa seu comentário aí, dá o dedinho, aperta o dedo aí no gostei, e eu te espero no próximo vídeo, se Deus permitir. Shalom!